Hoje vim falar sobre o final de Jujutsu e como não acho Jujutsu uma obra realista, mas sim que toca num aspecto da realidade. E vou falar sobre um simbolismo que só eu percebi. Qual que é a primeira coisa que você faz ao ver o mangá? A primeira coisa que você faz é ver a capa do mangá? Algo que muitas vezes é negligenciado pelo leitor do mangá, com ele só dando uma olhadinha ou outra e não vendo o porquê daquela capa ser assim. A maioria das vezes que um autor faz uma capa do mangá, ele sintetiza o que vai se passar naquele volume na capa do mangá. Com isso em mente, qual que é a primeira coisa que a gente vê em quase todos os volumes de Jujutsu Kaisen? São as palmas extremamente destacadas, gigantescas lá. E isso é porque o símbolo narrativo que a palma representa é importantíssimo para colaborar com o tema principal de Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen é uma obra que apresenta uma sociedade que reduz a individualidade de pessoas a apenas papéis utilitários que elas devem seguir. Esse sistema é impulsionado pelas famílias de alta notoriedade, e que por não ser apenas um costume da Jujutsu Rai, acaba se formando cada vez mais maldições. Por isso se surge principalmente em escolas, empresas, lugares que reduzem as pessoas apenas a números. Muito da narrativa reflete a sociedade japonesa do mundo real, com esse sistema patriarcal e tradicional sendo um tema recorrente na história de Jujutsu Kaisen, com a trama das duas principais mulheres da série tendo relação direta com isso. A Nobara cresceu em uma aldeia extremamente tradicional, que rejeitava qualquer coisa que fosse minimamente diferente. Quando ela conhece aquela mina lá que ninguém lembra o nome, a Nobara se encanta, porque ela passa a representar uma coisa muito importante na sua vida. Quando ela se conhece, Fumi tem uma mochila azul, uma cor que ia contra as cores tradicionais da sua escola. Quando a Nobara chuta a porra da mochila e fala que não gosta mais dela, ela não tá falando só da bolsa, mas ela tá falando dos valores tradicionais que são impostos a ela. Com um senso avassalador de si mesma, ela segue sua vida, com a sociedade ainda tendo muitos valores patriarcais e tradicionais, com a Maki sendo maltratada desde a infância pelo seu clã, simplesmente pelo fato dela ser mulher e ela ter nascido sem energia amaldiçoada, algo que seu clã tanto aprecia, com Jujutsu enfatizando várias vezes como a beleza feminina é tradicionalmente exigida e como coisas como cicatrizes são repudiosas em mulheres, mas em homens é algo foda. Com cabelos longos sendo um grande símbolo feminino, principalmente em obras, quando o cabelo é encurtado em mulheres, é feito de forma para representar uma grande mudança no personagem. E com a Maki depois de Shibuya se tornando tudo que o tradicionalismo dessas grandes famílias tanto repudia, com ela sendo esse símbolo de maldição do seu clã desde o nascimento, por na era Heian ser considerado um símbolo de mau presságio, irmãos gêmeos. Com isso sendo tanto representado pela Maki quanto pelo Sukuna, com ambos matando seus irmãos para ficar mais forte. Esse sistema tradicional sendo representado pela alta cúpula de velhos, que silenciam jovens com talento e com a capacidade de mudar esse sistema. E a palma é um grande simbolismo disso. Na vida real, você sabe, apenas no apertar de mão, se aquela pessoa é vaidosa, pela mão ser maciazinha, tá ligado? Ser fofinha, se ela é forte, pelo aperto de mão, tá ligado? E a palma tem algo muito intrínseco do ser humano, que são as digitais, onde é o meio mais legítimo de você se identificar uma pessoa, onde é o padrão distinto para cada ser humano, tão distinto ao ponto que se você criar um clone seu, ele teria a digital diferente da sua. E essa questão da palma entra em completa ressonância com essa sociedade, porque ao mesmo tempo que ela esvazia a individualidade de pessoas, ela necessita dessa individualidade. Com os grandes feiticeiros Jujutsu tendo exatamente um grande senso avassalador de si, das palmas não serem apenas um símbolo de trabalho, mas também de humanidade, com todas as habilidades inatas dependendo justamente da palma. E com um ápice do Jujutsu que um personagem pode chegar é a expansão de domínio, e exatamente esse ponto também é algo totalmente específico, que são os mudras ou os selos de mão, que são completamente diferentes para cada personagem. Todo personagem de Jujutsu Kaisen depende de um mudra específico para executar a sua expansão de domínio, e o único personagem que conseguiu expandir o seu domínio sem o seu selo de mão específico foi o Sukuna, e a gente viu o resultado. A expansão de domínio dele ficou muito menos eficiente por causa disso, e também com uma aparência distorcida, diferente do que era originalmente. E foi por isso que eu fiz um vídeo sobre a Batalha do Todo e Itadori contra o Mahito, porque lá mostrava como que as habilidades inatas eram importantes em conexão com as palmas, e como elas ressoam com a natureza de cada personagem ali, com o Mahito sendo uma maldição vinda do temor dos humanos, dos próprios humanos, e ele na sua transformação mostra ele arrancando o próprio rosto, o que simboliza que na sua essência, o verdadeiro formato da sua alma é todas as coisas ruins que estão escondidas por debaixo das máscaras dos humanos.
com a transfiguração inerte, mostrando que a maldade humana não tem uma forma específica e como ela pode moldar as pessoas à sua volta de formas que você nem consegue imaginar, com essa habilidade sendo justamente usada pela palma, o meio mais humano de você manifestar uma vontade. Olha que foda o poder com as palmas de todo um cara shapeado, forte, alguém que aparentemente teria sua principal habilidade atrelada à sua força, algo mais bruto, mas não, sua técnica inata é bater palma, algo que não existe força, é singelo. E só nesse ato a gente consegue ver toda a sua persona, tanto é que quando vemos sua infância ele foi marcado pelo tédio, e isso conecta as palmas a ele novamente, que o bater de palmas é usado em momentos especiais, em comemorações ou algo do tipo. Do mesmo modo, só usando em momentos especiais, pois o mesmo só usa sua técnica inata contra maldições de classe especial. Com ele fazendo isso, demonstra que ele tem desprezo por coisas chatas, por coisas tediosas, por conta de sua infância. Ele bate palma quase em um estado de extrema felicidade na luta dele contra Hanami, com ele comemorando mentalmente a todo momento a evolução de Yuji Itadori. E a sua habilidade com a palma reflete bem a sua persona, porque todo é uma pessoa com uma mentalidade vigorosa, que ilumina Yuji naquele momento difícil, com ele dando tanto uma assistência mental quanto em batalha, com ele estendendo o braço, oferecendo a mão, oferecendo a palma amiga que Yuji precisava. E quando ele faz a troca, é algo que não há discriminação se é objeto, aliado ou inimigo, tendo apenas gratidão pelo outro ter ficado no lugar certo para ele fazer a troca, com ele parabenizando o ocorrido, mas não apenas isso, mas também pela oportunidade, pelo momento em si, com ele conseguindo ver o ponto positivo até onde aparentemente não teria, com ele sempre sendo grato e positivo. Ele tendo perdido a capacidade de executar sua habilidade inata, só que para ele conseguir a troca, novamente ele não conseguia passar para algum outro tipo de comando, que nem um selo de mão, só com uma mão, ou algo do tipo, sei lá, ele passar pro pé, bater o pé no chão, sei lá. Ele não conseguia fazer outro comando em outra parte do corpo. Ele teria que substituir exatamente a palma. Com Gege Akutami fazendo questão de mostrar que ele teria que substituir exatamente o que era sua palma. E também Jujutsu Kaisen faz questão de mostrar que o corpo é a alma e a alma é o corpo. Então, para conseguir de volta aquela habilidade única, ele teria que reconstruir aquela parte única e essencial de seu ser, com o mangá explicando que eles tiveram que usar um instrumento que faz um som único igual a sua habilidade inata, com a Aoi todo chegando exatamente para cumprir o mesmo papel, de ajudar Yuji e Itadori no momento difícil, com além do Itadori tendo que lutar contra o Sukuna sozinho naquele momento, ele tinha acabado de perder o seu irmão. Itadori, desde o começo do anime, sempre foi uma pessoa de certa forma ignorante. Um pouco antes de seu avô morrer, ele fala um pouco sobre como quer que Yuji viva. E aquela visão de vida que ele passa para Yuji é um ponto de vista de uma pessoa amargurada e triste, que se arrependeu da vida que levou. E esses conselhos viraram seu objetivo de vida. Mas ele nunca realmente se perguntou se aquilo era o certo, se aquilo era possível. Ele era ignorante acerca do seu próprio ideal. E ele até mesmo se achava um herói, uma pessoa que estava fazendo algo nobre, matando maldições. Mas os feiticeiros Jujutsu nunca foram sobre ser um herói ou algo do tipo. Era só o ciclo natural das coisas. E essa mesma ignorância refletida em sua palma. Porque seu principal ataque é o soco. E ele fechar a mão transparece bem como é a mente dele. É uma mente fechada. É uma mente ignorante acerca dos fatos. Com Gege Akutami utilizando o Black Flash para elevar a mente de Itadori, com além desse golpe elevar a potência do ataque e dar mais alguns atributos, o usuário adquire uma compreensão enorme do que é a energia amaldiçoada. Com na luta contra Hanami, ele compreendendo o que é o sabor da energia amaldiçoada. Já na luta contra o Mahito, ele expande seus horizontes ideologicamente, quando ele finalizando justamente com o Black Flash e passando a ter o controle sobre o punho divergente e não se deixando mais elevar pelas emoções a partir daí na história de Jujutsu. Com na luta contra o Sukuna, ele alcançando a iluminação, e isso acontecendo logo após uma quantia enorme de Black Flash desferidos com um punho fechado, com ele chegando na conclusão que pessoas não são ferramentas, que elas não nascem com um papel definido, com ele finalizando Sukuna com um Black Flash. Yuji Itadori, aquele que fez o que o Gojo não foi capaz de fazer, ele foi capaz de admitir para seu amigo que ele se sentiria sozinho sem ele, coisa que o Gojo queria muito fazer, que ambos os amigos achavam que o outro estava chateado com eles, estava com raiva. E Itadori, diferente de seu mestre, conseguiu salvar o seu amigo daquele limbo
E com ele completando a frase de Gojo, quando Gojo diz entre os céus e a terra eu sou o mais honrado, essa frase está incompleta. A frase completa é entre os céus e a terra eu sou o mais honrado e livrarei o mundo de dor e do sofrimento. Com no final da luta do Sukuna, Itadori completa essa frase com ele citando que vai por um fim no ciclo de maldições, ou seja, um fim no ciclo de dor e sofrimento, com ele fazendo no final mais uma referência a Buda, com agora ele saindo exorcizando maldições, livrando o mundo de sofrimento. Enquanto isso, ele coloca as pessoas ao seu lado, com ele no final mostrando sua palma fechada novamente para o seu novo ideal e estilo de vida.